aula de sistemas operacionais, iniciando com conceitos de hardware e software. Bom, hardware, como todos lembram, são os componentes físicos do computador. Processadores, memória principal, registradores, terminais, impressoras, discos, além de outros dispositivos físicos. O hardware ele é dividido em unidade central de processamento, memória e dispositivos de entrada e saída. Vamos lembrar cada um desses tópicos. Unidade central de processamento. Para que serve? Qual é a sua função principal? Unificar todo o sistema controlando as funções realizadas em cada unidade funcional. A unidade de controle é responsável por controlar as atividades dos componentes do computador mediante a emissão de pulsos elétricos gerados por um dispositivo chamado clock. E também, dentro do processador, tem a unidade lógica e aritmética, responsável pelas realizações das operações lógicas e aritméticas. Bom, memórias. Para que servem as memórias? Armazenar internamente toda a informação que é manipulada pelo computador, os programas e os dados. Elas podem ser permanentes ou temporárias. E podem ser classificadas quanto a sua velocidade de acesso, a capacidade de armazenamento, custo e volatilidade. Na imagem a seguir, nós podemos ver as classificações das memórias: registradores, memória cache, memória principal e memória secundária. Nesse comparativo a gente tem maior capacidade de armazenamento, então, dos registradores para a memória secundária, que por exemplo seria um HD. E o inverso também quanto à velocidade de acesso. Então os registradores a gente acessa de uma forma mais rápida que uma memória secundária. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de memória. Registradores são dispositivos de alta velocidade localizados fisicamente na unidade central de processamento para armazenamento temporário de dados. Então, os registradores ficam dentro do processador. Memória cache, memória volátil e de alta velocidade. A memória principal, ela é responsável pelo armazenamento dos programas que estão sendo executados pela CPU em um certo instante. E são classificados em dois tipos, memória ROM e memória RAM. A memória RAM é um tipo de circuito eletrônico de memória que permite a leitura e a escrita de dados em seu interior. A memória RAM ela é volátil e quando o computador é desligado da corrente elétrica, todo o seu conteúdo é apagado. Já a memória ROM tem o seu conteúdo é permanente e mantém os programas iniciais do computador. Um programa armazenado em ROM recebe o nome de firmware. Então nós temos BIOS, POST e o Setup. São programas que estão dentro da memória ROM e a memória ROM fica dentro da placa-mãe. Por último, temos as memórias secundárias, que são diversos componentes que permitem gravar e ler dados permanentemente. O seu acesso é lento se comparado com as memórias cache ou principal. Alguns exemplos de memórias secundárias são as fitas magnéticas, os HDs, CDs, DVDs e os pendrives. Outros componentes e conceitos de hardware são o barramento, que é um conjunto de fios paralelos onde trafegam informações como os dados, endereços ou sinais de controle. Eles interligam a CPU, que é o processador, a memória principal e o dispositivo de entrada e saída, como a gente pode ver na imagem seguinte. Nós temos a memória principal, que se comunica com o processador, que se comunica com dispositivos de entrada e saída. Essa comunicação é feita pelo dispositivo chamado de barramento. Um outro componente é o pipeline, que é uma divisão de uma tarefa em uma sequência de subtarefas. O que seria isso? Enquanto uma instrução se encontra na fase de execução, uma outra instrução pode estar na fase de busca. Então isso aumenta o processamento de um programa que está em execução. Temos também a ativação do sistema, que é o processo que quando o computador é ligado, é necessário que o sistema operacional seja carregado da memória secundária, por exemplo HD, para a memória principal. Então a esse processo a gente chama de ativação do sistema. Terminando a parte de hardware, vamos iniciar a parte de software, que é a parte lógica dos computadores, são os programas, os sistemas, é o que dá inteligência à máquina. Ele é classificado em softwares aplicativos, que são softwares ou programas executados pelo usuário, como por exemplo um antivírus, um software para ouvir música, um software para ver vídeo. Também são classificados em programas utilitários.
que é uma referência a softwares relacionados com serviços do sistema operacional, como os compiladores, linkers, depuradores, entre outros. Vamos falar agora um pouco sobre software de apoio à programação. Então nós temos um software chamado tradutor. O que vai ser o tradutor? Ele vai traduzir um sistema que está no programa fonte para um sistema que está no programa objeto. Então ele sempre vai fazer a tradução de um sistema, numa linguagem, para um sistema em outra linguagem. Temos também os montadores. Os montadores são um tipo de tradutor que vai fazer a tradução de uma linguagem de máquina para um programa numa linguagem objeto. A linguagem objeto ela ainda não é entendida pelo computador. Um outro programa também são os compiladores. Eles são tradutores que vão traduzir um programa escrito em uma linguagem de alto nível para um programa escrito num módulo objeto. E dentro dos compiladores existem os montadores. Um outro tipo de software de apoio à programação são os interpretadores, que ele vai ser um tradutor, mas ele não gera um módulo objeto. No momento da execução do programa, ele vai traduzir cada instrução e executa em seguida. Então ele não gera um módulo objeto. Exemplos de linguagem interpretadas são Basic, DBase, APL e as mais modernas como Java e PHP. Temos também o linker, que é um utilitário responsável por gerar, a partir de um ou mais módulos objetos, um único programa executável, como a gente pode ver na imagem. Então, um linker vai fazer o quê? Ele vai pegar os programas escritos numa linguagem objeto e vai traduzir para um programa executável que o computador vai entender. Continuando essa parte de software de apoio à programação, nós temos o loader. Ele é um utilitário responsável por colocar fisicamente na memória um programa para sua execução. Então, quando a gente quer executar um programa, por exemplo, um editor de texto, o loader que vai pegar esse programa e colocar na memória principal. Temos também o depurador, que é um utilitário que permite ao usuário acompanhar e controlar a execução de um programa a fim de detectar erros na sua estrutura. Então, a gente pode depurar um programa, que vai ser executar o programa à procura de erros. Continuando essa parte de software, vamos entender um pouco o que é uma linguagem de controle. É a forma mais direta de um usuário se comunicar com o sistema operacional. Os comandos, quando digitados pelo usuário, são interpretados por um programa denominado interpretador de comandos ou shell. Então, tudo que a gente faz com o computador é o shell que interpreta os nossos comandos. Por exemplo, nessa imagem a gente tem a visualização, a caractere, como se fosse, por exemplo, a linguagem DOS, que eu digitei aqui o comando dir para listar todos os diretórios e quem interpretou esse meu comando foi o shell. Assim a gente também pode ter o shell interpretando, só que os comandos de uma forma gráfica. Por exemplo, nós temos uma pasta e eu posso renomear essa pasta, excluir essa pasta, criar um atalho. Quem vai interpretar esse meu comando é o shell do sistema operacional. Continuando esses softwares utilitários do sistema operacional, vale lembrar que o sistema operacional ele pode ser visto como um conjunto de rotinas que executam concorrentemente de forma ordenada. Então, se é concorrentemente, um sistema ele pode, sem querer, pegar um processo de outro programa, de outro sistema, e isso gerar um erro. É o que a gente vai ver a seguir, que são os mecanismos de interrupção ou exceção. Durante a execução de um programa, alguns eventos inesperados podem ocorrer, interrompendo seu fluxo normal de execução e ocasionando um desvio forçado. Podem ser classificados como assíncrono, pode ocorrer em qualquer ponto do programa, um erro, uma falha, ou síncrono, que é o resultado direto da execução do programa corrente. Eventos previsíveis, ou seja, o erro sempre vai ocorrer no mesmo ponto daquele programa. Como a gente pode ver na imagem, nós temos um programa em execução na memória e, de repente, em uma certa linha, há uma interrupção ou exceção. Então, o que o sistema operacional ele vai fazer? Ele vai salvar os conteúdos dos registradores da pilha de controle, vai identificar a origem do evento, ele vai obter o endereço da rotina de tratamento para poder, consequentemente, acertar o erro na rotina de tratamento. Então, depois que ele faz o tratamento, ele volta e restaura o conteúdo dos registradores. Então, ocorre o erro, ele faz todo um processo de identificação e controle do erro para depois voltar o programa em execução. Por último, o último utilitário do sistema operacional são as operações de entrada e saída. Como a gente pode ver na imagem, nós temos um controlador de dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, se a gente insere um pendrive no computador, primeiro o controlador de dispositivos vai reconhecer para posteriormente passar para o processador ou para a memória principal. Terminamos aqui o conteúdo de hardware e software.
Mas não deixem suas dúvidas acumular. Entre em contato comigo, consultores à distância ou consultores presenciais, através dos e-mails, dos chats ou do fórum.